Graça e paz, meus irmãos. Convido-vos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Tenho ministrado nesse ano a respeito desse livro, e nós chegamos agora numa segunda fase, onde Josué, ele tem o propósito de encerrar as lutas contra aquele povo que estava dentro da terra prometida e assentar o povo. Isso acontece do capítulo 13 até o capítulo 19 desse livro. Em especial, esse texto é uma transição. E nós vamos ver um comportamento de Josué que tem muito a nos ensinar. E a palavra do Senhor diz assim, Josué 13, de 1 a 7. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, e o de Asquelon, e o de Gate, e o de Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, aos limites dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra, por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e meia tribo de Manassés. Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, a qual fazemos desde o início desse culto, e nós agradecemos pela preservação da mesma, para que hoje pudéssemos conhecer um pouco mais da palavra do Senhor e do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e que a Tua palavra seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Traz edificação à Sua igreja, nos instrui com a Tua palavra, use de misericórdia com o Teu servo. Eu peço a Tua bênção e oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu sou um conselheiro da melhor idade, e eu digo sem sombra de dúvidas, que a velhice é a fase mais importante de uma pessoa, é a melhor fase. Eu entendo que muitos podem até discordar dessa afirmação, discordam porque de repente é a fase das dores, as dores no corpo. Minha esposa diz que depois dos 40, quando você acorda sem dor, é porque você está morto. Eu em parte acredito. Muitas vezes também discordam por causa de algumas enfermidades, algumas comorbidades. Outros discordam, queridos, porque vivem só, talvez pelo abandono ou pelo falecimento de parentes e amigos próximos. Eu concordo com todas essas afirmações. Entretanto, queridos, outras questões que devem ser consideradas deixam em evidência a beleza da melhor idade como uma das mais belas fases da vida. Eu confesso que eu não pensava assim. Eu aprendi aqui na PIPG com um grupo de irmãos que é conhecido como Heróis da Fé. No convívio com esses irmãos, que sou conselheiro, eu aprendi, queridos, que ao lado de Cristo, nós podemos e somos felizes, podemos adorá-lo intensamente, que o Senhor Jesus, Ele é suficiente e sempre supre todas as nossas necessidades. E eu observo isso, por exemplo, na vida da nossa irmã Beth Mustafa, que adora o Senhor com uma alegria, com uma disposição. Queridos, eu aprendi também
que a velhice leva a uma maturidade tão grande, que a confiança no Senhor se torna uma das marcas registradas dessa fase. E aprendi isso com o exemplo da irmã Hilda, que não só dirige as reuniões de oração, mas antes dos cultos reúne um grupo de irmãs, intercede pelo culto. Aprendi também, queridos irmãos, que a velhice não é sinônimo de ficar trancado em casa, esperando a morte chegar. Eu posso sair, posso viajar, visitar amigos, que o diga nossa irmã Fênix, nosso irmão Laércio, que visitam, que passeiam. Queridos, eu aprendi também que na melhor idade, mesmo com dores, eu posso conviver com elas e participar de tudo, como por exemplo a irmã Sônia Costa, que está em todos os grupos da igreja, inclusive a UPA e a UCP, com a desculpa de acompanhar os seus netos. Queridos, aprendi que na melhor idade posso ser um excelente administrador, empreendedor, como o presbítero Hernan Silva, que nesses dias completa os 80 anos e nem de longe pensa em se aposentar. Também aprendi que na melhor idade eu posso ser um excelente estudioso da Bíblia e um grande pregador como o presbítero Alípio, que exorta, que ensina, que dedica a sua vida à reunião de oração, ensinando sobre vida devocional e sobre santidade. Enfim, meus irmãos, eu poderia passar a noite inteira aqui, citando nomes de irmãos com suas características exemplares, se não com 80 anos de idade, ou próximo disso. Mas eu não poderia deixar de esquecer a nossa irmã Neuza, como uma grande escritora. O livro dela foi apresentado domingo passado. Que exemplo, que dedicação. Queridos, olhando para esses nomes que foram citados, comparando um pouco mais sobre a vida do nosso personagem chamado Josué. Josué é um daqueles seletos homens bíblicos que mostram que a vida começa aos 80 e não aos 40, como por exemplo aquele norte-americano Walter Pitkin, que em 1932 escreveu um livro com esse tema, a vida começa aos 40. Observe, por exemplo, o exemplo de Moisés, um bebê que fora lançado ao rio Nilo, fora retirado e dado à filha de Faraó, passou 40 anos no palácio, por defender um patrício seu. Ele foi fugido ele foi a Midian, e ali passou mais 40 anos cuidando de ovelhas que não eram dele. E tudo isso era um preparo do Senhor, para ele assumir uma grande liderança, a maior liderança que nós já vimos na história. Nunca se viu, queridos, uma saída, uma retirada de quase 2 milhões de pessoas, andando pelo deserto sob a liderança desse homem. 80 anos ele assume essa missão, e pelos longos próximos 40 anos, morrendo aos 120, faz o que faz com excelência. Nós não poderíamos deixar de lembrar do exemplo de Abraão, que foi chamado por Deus em Ur dos Caldeus, com 75 anos de idade, para ser pai de uma grande nação, e aos 100 anos tem o filho da promessa, um homem que construiu, a partir dessa idade, sua confiança no Senhor, reconhecidamente como pai da fé. Para não ficar só no Velho Testamento, vamos lembrar de João, do apóstolo João, que foi considerado o apóstolo do amor, que aos 90, ou próximo dos seus 90 anos de idade, escreveu obras maravilhosas como o Apocalipse, o Evangelho de João, as 3 cartas que é tido a ele como o nosso autor. Queridos, com Josué não foi diferente. Ele era um soldado do exército egípcio, e aos 40 anos ele é convocado, ele é chamado e acompanha Moisés na saída do povo do Egito para a terra prometida. Ele passa 40 anos sob a tutela de Moisés, e na entrada da terra prometida, ele assume o seu lugar, com a orientação de colocar o povo de Deus nessa terra, terra que mana leite e mel. Esse chamado se dá aos 80 anos de idade.
algo que ele atende, e atende, queridos, na força do Senhor. Quando no primeiro capítulo, no capítulo 1 de Josué, ele ouve do Senhor: ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, eu sou contigo, disse o Senhor. Foi na força que vem do Senhor, e não na sua, pois, como descrito, ele já era um homem idoso, surrado pelo tempo, calejado pelos anos no deserto, mas na força daquele que o chamou, o Senhor, ele foi. 7 anos se passaram desde a entrada na terra, desde o primeiro milagre, quando o rio Jordão se abre, quando as muralhas de Jericó, elas caem, e agora aos 87 anos de idade, Josué tem um currículo vitorioso sobre cidades fortificadas, exércitos poderosos, reis tidos como invencíveis, excelentes estrategistas, e somos informados no final do capítulo 12, que nada mais, nada menos, 31 reis caíram sobre a liderança de Josué. Um excelente líder, temido por todos, adorado pelos seus, amado do Senhor, mas que aparentemente no texto está pensando em jogar a toalha, porque já era um idoso. Justamente é isso que a gente vê no versículo 1. Num primeiro instante, queridos, a narrativa da fase da vida de Josué, ela se confunde com o diálogo que Deus tem com o seu servo. Na narrativa nós temos no verso 1, já idoso, entrado em dias, e após o Senhor falando: já estás velho, ou como diz na nova versão, ou na NVT, a nova versão transformadora, já estás ficando velho, 87 anos bem vividos, e temos a impressão, queridos, que isso estava, ou que ele estava pensando, ou pesando nos seus ombros. Temos a impressão de que Josué está fraquejando, achando que os seus quase 90 anos dificultava demais a sua tarefa, como se a partir das narrativas ele dissesse: Senhor, já fiz demais, derrotei exércitos, liderei por anos o seu povo, eu acho que está bom, já caíram 31 reis sobre o exército que lidero, está bom, né, Senhor? Nesse momento, irmãos, parece que nós estamos ouvindo homens maduros, com uma extrema capacidade de liderança, achando que os seus anos de vida depõem contra ele e contra a sua capacidade, e pior, contra o chamado do Senhor. Precisamos ter em mente que a idade independe para o Senhor, porque o agir é dele, é ele quem vai à frente, é ele quem luta as nossas lutas, e é ele quem vence as batalhas por nós, somos apenas instrumentos em suas mãos. Olhando para essa questão da idade, queridos, observamos o profeta Jeremias, um adolescente chamado para profetizar, e ao mesmo tempo tentando dissuadir o Senhor, esquivando-se desse ofício. Observe a leitura do capítulo 1, do verso 6 ao verso 9 de Jeremias, quando ele diz: então lhe disse eu: Senhor meu Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Se não bastasse um adolescente, provavelmente com 12 anos, como foi Jeremias, mas nós temos também o rei Josias,
O rei Josias, queridos, foi simplesmente o maior rei que Judá contemplou. E ele começa a reinar aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, queridos, ele já tinha no seu coração o temor do Senhor. E ele tinha esse temor provavelmente porque sua mãe, Gedida, que significa amada do Senhor, já o instruía, mesmo tendo um pai extremamente terrível e um avô um pouco pior. Mas esse menino cresce com o temor de Deus no seu coração, e já na adolescência promoveu reformas, leu a palavra do Senhor, levou o povo de Deus a uma aliança com ele, e foi considerado como o maior rei que a história teve a oportunidade de contemplar em Israel. Reinou 31 anos, morreu aos 39, mas trouxe o Israel para o Senhor. O que nós aprendemos, queridos, é que a idade independe para Deus. Por quê? Porque tanto o agir como o realizar é dele, e nós somos apenas instrumentos nas suas mãos. Mas a segunda divisão do texto, queridos, a partir do versículo 2 até o versículo 6, a parte B, nos mostra que diante dessa realidade, o Senhor diz a Josué: Josué, a tarefa não acabou. Não acabou. Observem no verso 2 que o Senhor diz: essa é a terra. É como se o Senhor pegasse um mapa da terra prometida e mostrasse para Josué: a região dos filisteus, de Gesur, está toda por tomar. A luta continua, meu filho. Por que desistir? Não acabou ainda. Há ainda 5 príncipes dos filisteus para derrotares: Gaza, Asdod, Asquelon, Gate, Ecrom. Observe as terras dos gibleus, e os habitantes desde o Líbano até Misferote, a terra dos sidônios. Josué, você tem muita batalha, ou muitas batalhas a serem enfrentadas. O líder escolhido por mim é você. Você é o meu comandante. Não é hora de parar. Como dito no início, de jogar a toalha. Eu sou quem digo a hora de você parar. E ainda não é tempo. Meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. O tempo dos homens, o cronos, da onde vem a palavra, ou o termo cronológico, não é, nem sempre é o tempo do Senhor, o kairos. E o que vale, queridos, na nossa vida, é o tempo do Senhor para cada um de nós. Justamente a terceira divisão do texto, do verso 6b até 7, Josué tinha a missão de assentar o povo na terra. Não era só derrotar os reinos que ainda restavam, uma lista, uma tira de terras que ainda habitava povos que o Senhor tinha dado a ordem lá no início para ele retirar. Mas se não bastasse isso, ele teria que colocar esse povo na terra. E meus amados irmãos, eu penso que essa era a tarefa mais difícil. A tarefa mais difícil dada a Josué não foi retirar o povo invasor da terra de Canaã. Não foi. Por mais que as batalhas fossem terríveis, a parte mais importante ou mais complicada foi colocar 9,5 tribos nessa terra. Mas pastor, não eram 12? Só um parênteses aqui, vamos lembrar que Moisés, um pouco antes da entrada na terra prometida, antes do Senhor o chamar, 2,5 tribos ficaram da além do Jordão, a de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. 9,5 tribos receberiam as terras, deveriam ser assentadas naquela faixa entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Era uma terra, queridos, cheio de montanhas, era uma terra com planícies desérticas,
Ora, essa terra era litorânea, correndo ali o mar Mediterrâneo, do outro lado era uma terra à beira de um rio Jordão, e muita dessa terra era sem rio, sem água. Essa era a conjuntura da terra, e assentá-los ali, queridos, deveria ser debaixo da orientação do Senhor. E somente um homem experimentado e respeitado como Josué poderia fazer isso. Eu digo isso, meus irmãos, porque certa vez faleceu um grande irmão, um grande amigo meu. E esse homem tinha 9 filhos. E tinha uma fazenda muito boa. Ele concentrou toda a sua riqueza ali. Bastante terra. E aí houve uma reunião e eles chamaram interior pastor, é meio delegado, meio juiz, meio... Pastor, ajuda a gente para distribuir essa terra. Meus irmãos, eu confesso que eu preferia enfrentar um exército do que aqueles 9 filhos pensando, eu quero a sede. Todo mundo queria a sede. Não, eu quero o curral. Todo mundo queria o curral. Não, eu quero o lugar que tem represas, rios. Eu não quero um pedaço seco. E foram longos dias que muitas vezes pensamos em desistir, até chegar num denominador. Eu fico imaginando o sofrimento de Josué, em colocar ali, e muitas vezes usando da sua autoridade, quando ele diz, foi Deus quem mandou. E nós vamos ver isso na próxima meditação. Diante dessa exposição, queridos, trago aos irmãos algumas conclusões. A primeira delas, que eu quero que os irmãos levem para casa, independente da idade, seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, seja um idoso, nós vivemos e nos movemos, não na nossa força, mas na força do Senhor. Pastor, é só na igreja? Não, não, em todas as áreas. Senão o porquê de nós colocarmos o nosso joelho diante do Senhor e pedirmos, Senhor, estou diante de um dia de trabalho e eu quero pedir a bênção do Senhor para que esse trabalho seja realizado com excelência. Na nossa força, meus irmãos, nós padecemos, nós desanimamos, nós esmurecemos, porque nós somos fracos, realmente fracos, temos limitações. Somos vencidos pelo desânimo e pelo cansaço. Ontem à tarde, ou ontem de manhã, nós estávamos em Calumbi, no Pernambuco. Diácono Ara e eu. E a gente está vivenciando um período de seca na região. E não está tendo água. Não está tendo mesmo. E nós chegamos na casa do nosso missionário ali, e ele tem um pouco mais de um alqueire de terras. E meus irmãos, há um breu, você olha assim aquela cinza. A vegetação do sertão, ela é uma vegetação triste. Mas a gente chega na casa daquele irmão, naquela pequena chácara, você vê um oásis. E aí conversando com ele, perguntando, ele disse assim, pastor, cheguei aqui, eu fui cavar poço. Eu tenho 2 poços na minha propriedade, e desses poços, eu irrigo a minha planta. E perguntando e conversando com ele, ele disse assim, pastor, quando eu cheguei aqui, pensa numa situação de desânimo. Mas eu orava, eu e minha esposa, pedíamos a direção do Senhor, e Deus colocou no meu coração essa disposição. Eu nunca cavei um poço, e eu fui até encontrar água. E Deus me deu graça, e hoje eu distribuo essa água, eu ajudo. Meus amados irmãos, é com essa disposição que Deus coloca no nosso coração, é que a gente prossegue. Vamos lembrar de Josué, no momento do seu chamado, com 80 anos, do capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, quando ele assume o lugar de Moisés, e o texto diz o seguinte, em especial no verso 6, o Senhor diz para ele, não temas, Moisés, meu servo está morto, não te espante, sê forte
e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar essa terra. Aqui no texto que nós acabamos, no verso 6, a parte B, acabamos de ler, o Senhor diz: eu lançarei de diante dos filhos de Israel todos esses povos. Era na força do Senhor que Josué ia, era na direção do Senhor, e presta atenção, hoje não é diferente, independente das fases da nossa vida, nas lutas e batalhas da nossa vida, seja em nossas famílias, seja no nosso trabalho, seja nas diferentes demandas que eu e você estamos, nós temos um desafio: depender em tudo do Senhor. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece. A segunda conclusão que eu quero deixar para os irmãos é que o tempo que todos nós devemos considerar não é o nosso, não é esse tempo cronológico, mas é o tempo do Senhor. De repente você pode falar: pastor, mas eu sou muito jovem, pastor, mas eu sou um idoso. Lembre-se, queridos, que para o Senhor não existe a questão idade, porque o tempo é dele, e é no tempo dele, entenda isso, que todas as coisas acontecem. Vamos novamente observar Jeremias. Ele disse: eu não sei falar, Senhor, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor diz: fala isso não, menino. Não fala que você não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, ou quem eu enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. É eu quem coloco a palavra na tua boca, é eu quem vou à frente de você. Queridos, o Senhor usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, para que a glória seja sempre dada ao seu nome. Observe o que diz o salmista no Salmo 92, os versos 12 a 15, o texto diz a respeito do justo, que ele florescerá como uma palmeira ou como uma tamareira, mas ele continua sua narrativa, e lá para o final ele diz: na velhice, esse justo será cheio de seiva e de verdor, ele será forte. Com que propósito? Anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha, e que nele não há injustiça. Independente da idade ou da fase da vida, não use nenhuma desculpa para se afastar, dar um tempo, ou se esquivar da tarefa que o Senhor te deu, meu irmão, te deu, minha irmã. A tua aposentadoria será quando Ele te chamar, como diz a missionária Edmeia Williams, da igreja anglicana. Ela é uma missionária lá no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, uma mulher que já está beirando os 80 anos. Em terceiro lugar, o nome e o papel de Josué apontam claramente para o Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, assim como Josué, antes de terminar a sua missão, a velhice vem à tona como um empecilho para desistir, jogar a toalha. Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, queridos, orando, Ele chega diante do Senhor, ciente daquilo que estava por vir, e Ele pede: se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia o que o aguardava, a parte mais importante da sua missão: morrer, a morte substitutiva, morrer em nosso lugar. Mas não era uma morte qualquer, era uma morte de um maldito, morte de cruz. Naquele instante a sua humanidade pede, mas ao mesmo tempo Ele diz: não faça a minha vontade, e sim a tua, a vontade do meu Pai que está no céu. E Ele é obediente até a morte, e morte de cruz, como Paulo diz em Filipenses 2:8. Naquele momento, queridos, Jesus teria à frente
o seu último inimigo, a morte. A morte. E era uma morte horrível. E ele foi o escolhido, o ungido de Deus para cumprir essa missão. Assim como Josué diante da tomada da terra prometida. Apenas isso? Não. Assim como Josué, que deveria assentar o povo de Deus na terra prometida, Jesus ressuscitou e foi preparar lugar para nos receber na Canaã celestial, onde seremos assentados, seremos distribuídos pela sabedoria divina e para sempre habitaremos com Ele na Jerusalém celestial. Diante disso, trago algumas rápidas aplicações. Primeira, assim diante do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, ao seu exemplo, que nada nem ninguém nos impeçam de cumprir os propósitos que Ele mesmo estabeleceu para a nossa vida, principalmente a idade, as fraquezas. A segunda conclusão: enquanto houver fôlego de vida em ti, prossiga para o alvo da vocação, da soberana vocação, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Terceira, lembre-se que diante das nossas batalhas, diante da nossa missão, o Senhor vai à nossa frente, e é Ele mesmo quem nos fortalece para a batalha. Por fim, assim como fez Abraão, Moisés, Josué, o apóstolo João, faz com Bete, Hilda, Hernã, Alípio e tantos outros, o Senhor Jesus te capacita e te capacitará para ir até o fim, para que nós, eu e você, possamos cumprir fielmente o nosso ministério, a nossa missão, a missão que Ele nos der, seja aqui dentro da igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, é o Senhor quem nos capacita. Lembre-se que na tua força, na minha força, diante de tantas situações, nós desanimamos, mas na força do Senhor, nós prosseguimos, e é na força do Senhor que nós vencemos. E a última aplicação: não deixe de orar, não deixe de pedir, não deixe de clamar, não saia de casa sem colocar isso diante do Senhor. Pai, eu tenho minhas batalhas, Pai, eu tenho minhas lutas, eu careço do fortalecimento do Senhor, eu careço da sabedoria do Senhor, eu careço da instrução do Senhor. E deixa eu te dar uma boa notícia: peça, Ele dá, Ele dá. As nossas vitórias são as vitórias do Senhor, e as nossas derrotas acontecem quando nós não buscamos a instrução e a direção do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?